Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19. Amém? Amém. Diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Felícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Olha que interessante. Alguns homens cíprios, cirenenses, eles entraram em Antioquia anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Qual o nome desses cíprios? Desses cirenenses? Não era um nem dois. Com certeza era mais que 3. Era um grupo de homens cíprios, que a palavra do Senhor não fala o nome deles, mas eram servos do Senhor. Nem todos os servos do Senhor que estiveram neste mundo foram famosos, conhecidos pelo mundo, mas foram conhecidos diante de Deus, e são conhecidos diante de Deus. Estes homens cíprios e cirenenses, nós não sabemos o nome deles. Eles não eram apóstolos, nem eram diáconos, mas eles eram crentes no Senhor Jesus Cristo. E foram eles que entraram em Antioquia, que se tornou uma das igrejas mais importantes, e nós vamos ver adiante por quê. Uma das igrejas mais importantes, mais fortes da época dos apóstolos era Antioquia. E quem pregou o Senhor Jesus, o Evangelho lá primeiro, não eram famosos, não eram apóstolos, foram cíprios e cirenenses. E me chama a atenção o detalhe que diz que a mão do Senhor era com eles. Olha que maravilha, meus irmãos. A mão do Senhor era com eles. E diz aqui que grande número creu e se converteu ao Senhor. Eu anuncio o Senhor Jesus. Eu não preciso ser famoso. Os irmãos aqui não precisam ser famosos para anunciar o Senhor Jesus. Se nós somos crentes no Senhor Jesus, Ele está na nossa vida, nós temos o mandamento dele de sermos luz, para que os homens que estão nas trevas vejam as nossas boas obras e glorificam nosso Pai que está no céu. Nós temos que entender que a mão do Senhor tem que estar sobre nós. Porque quando nós anunciamos o Senhor Jesus, nós desejamos e sabemos que o objetivo é que as pessoas venham se converter, venham ser livres do caminho do inferno. E a boa notícia é que a mão do Senhor pode ser conosco, igual foi com esses cíprios e cirenenses. E Deus pode, através de nós, levar pessoas a crer no Evangelho e se converter. Versículo 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava onde? Em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia.
Porque Jerusalém, naquela época, era a sede. Era a igreja mais importante, foi onde tudo começou, onde os apóstolos estavam lá. E foi a igreja de Jerusalém que enviou Barnabé a Antioquia, para ser o pastor lá da igreja de Antioquia. Aqui nós podemos perceber que Barnabé provavelmente foi o primeiro pastor lá de Antioquia. E está escrito aqui no versículo 23, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Veja que antes de Barnabé chegar em Antioquia, já havia uma igreja que foi iniciada pelos síprios e cirenenses. Eles começaram ali a fazer reuniões, cultos a Deus. E ao ponto de Barnabé, que era também um apóstolo, um homem de Deus, chegar lá e ver a graça de Deus, o favor de Deus com aquelas pessoas ali, e se alegrar, e exortar a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Agora o 24, versículo 24. Porque era homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Esse é o nosso objetivo, meus irmãos. Por que nós estamos aqui com as portas abertas? Porque nós desejamos que muita gente se una com o Senhor. Nós já estamos unidos com o Senhor, mas nós desejamos que muita gente se una com o Senhor Jesus. Nós queremos isso. Mas nós precisamos ser cheios de fé e do Espírito Santo, igual Barnabé. Eu pergunto para os irmãos aqui agora, uma pergunta para refletir, não precisa responder. Você que está aqui, você quer ser cheio de fé? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu quero. Eu quero. Tem muitas pessoas nesse mundo aí que são cheias de medo, cheias de ansiedade, andam cheias de depressão, de tristeza, de maldade, de inveja. Sim ou não? Sim ou não? Muitas pessoas andam aí cheias de coisa ruim. Eu quero ser cheio de fé. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E que os irmãos também queiram ser como Barnabé, homem de bem, uma pessoa de bem, não uma pessoa do mal. Tem tantas pessoas do mal por aí, não é verdade? Mas nós devemos ser pessoas do bem, cheios de fé e do Espírito Santo. O versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu-o para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, eu sou cristão, os irmãos são cristãos. A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos foram na época que Barnabé era pastor lá em Antioquia. Primeira vez, pela primeira vez. E ali surgiu uma grande igreja em Antioquia, na Síria, fora dos termos de Israel. Amém? Amém. Agora, nós vimos aqui que Barnabé foi buscar Saulo. Saulo tinha se convertido e estava lá em Tarso. Não está dito aqui, mas nós cremos que foi o Espírito Santo que falou com Barnabé. Vai lá, busca Saulo. E Barnabé foi lá e levou Saulo para o lugar que Deus queria que ele estivesse, na igreja de Antioquia. Agora vamos ler o capítulo 13. Só virar a página. Atos 13. Amém? Amém. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, 13, capítulo 13. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, olha aí, e servindo eles ao Senhor,
E jejuando, o Espírito Santo, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha que interessante, né? Eles estavam servindo o Senhor. Servir é trabalhar, meus irmãos. Eles estavam trabalhando, servindo o Senhor como? O que eles estavam fazendo? Reunindo todo dia, lendo a Bíblia todo dia, pregando todo dia, dando testemunho todo dia, anunciando o Senhor Jesus e o Evangelho todo dia, orando todo dia, orando pelos enfermos, expulsando os demônios. Estavam servindo o Senhor ali. E naquela igreja tão especial, aquela igreja inesquecível de Antioquia, havia muitos doutores e mestres, profetas e doutores, mestres ali naquela igreja. E Saulo estava ali. Ele nem era chamado pelo nome romano dele, que é Paulo, era chamado pelo nome hebraico, Saulo, porque ele era hebreu, israelita, mas ele também tinha cidadania romana. O nome dele romano era Paulo, e o nome dele hebraico era Saulo. E eles estavam fazendo o quê? Jejuando, estavam orando. E o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Deus tinha uma obra, tinha um trabalho para eles. O Espírito Santo, ele fala, meus irmãos. Nós aqui, nós servimos o Espírito Santo e nós temos que ouvir a voz dele. Nós temos que ouvir, nós temos que ser guiados por ele. Mas para isso nós precisamos servir o Senhor, estarmos orando, jejuando, nos esforçando para buscar a Deus. Amém? Amém. Agora, um pouco mais adiante, Atos 16, eles foram para a obra que o Espírito Santo tinha chamado, eles foram para a obra que o Espírito Santo tinha chamado, e lá naquela viagem missionária, diz assim, o 16, Atos 16, e chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Veja que Jerusalém era a sede. Uma igreja pode ser independente, mas uma igreja pode ter uma sede também. E nós vimos no início aqui, Jerusalém era a sede. De sorte, versículo 5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Agora olha que interessante. E passando pela Frígia, aí já não era Paulo e Barnabé só, era Paulo, Barnabé, se não me engano João Marcos também estava, e Timóteo. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Veja que o Espírito Santo manda os servos dele para um lugar pregar, mas o Espírito Santo também impede os servos dele de ir para um lugar pregar. Impede. Muitas vezes eu não queria ir para um lugar pregar e Deus me mandou ir. E muitas vezes eu queria ir para um lugar e Deus não permitiu. Quantas vezes eu tentei ir para Diamantina pregar em Diamantina, nunca consegui. Quantas vezes eu quis pregar lá no sertão da Bahia, nunca consegui. Mas fui para lugares que eu nunca pensava de ir. Interior de São Paulo. Eu estava em Senador Mourão e eu tinha um plano de ir pregar em Araçaí. Deus não permitiu eu ir lá nem visitar. Isso acontece quando nós estamos orando. Às vezes,
Eu queria estar em outra cidade agora pregando, mas o Espírito Santo ordena que eu esteja aqui. Às vezes, a irmã, o irmão que está aqui na igreja, os irmãos que estão aqui, querem ir para outra denominação, para outra congregação, mas Deus te quer aqui. O Espírito Santo diz, você deve estar aqui. É Ele que manda na nossa vida, é Ele que faz o que Ele quer, e a vontade dEle é melhor para nós. Amém? Amém. Eles foram impedidos, eles estavam querendo ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. O versículo 8, e tendo passado por Mísia, desceram a Trode, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Viu só? Por que o Espírito Santo não permitiu eles irem? O Espírito Santo não permitiu que eles fossem para Bitínia pregar. Por que Deus não permitiu que eles pregassem na Ásia? Por quê? Porque Deus queria eles lá na Macedônia. Agora, por que Deus queria eles na Macedônia? Só Deus sabe. Só Deus sabe, mas eles foram lá para Filipos. E houve grandes obras, grandes coisas que Deus fez ali naquele lugar. Nós aprendemos com essa palavra de hoje, meus irmãos, que o Espírito Santo tem um lugarzinho especial para nós aqui nessa terra. E nós devemos ser obedientes e seguir a vontade dEle. Porque nós vamos ser muito mais felizes fazendo a vontade de Deus do que fazendo a nossa vontade. Se Deus quer que eu fique em Cordisburgo e eu digo, não, eu vou lá para o Rio de Janeiro, eu vou ser feliz lá, eu vou ser mais feliz lá sem a proteção de Deus do que aqui? Não, eu vou ser mais feliz aqui. E se Deus diz, eu quero você lá em São Paulo, eu vou ser mais feliz lá do que se eu ficar aqui. Nós devemos estar na onde Deus quer que nós estejamos. Mas para isso nós precisamos servir o Senhor, nós precisamos estar na igreja, nós precisamos estar jejuando, orando, nos humilhando diante de Deus, e Ele fala no nosso coração, e Ele nos livra do mal. Ele preserva a nossa vida, mesmo diante de tanto adversário, diante de tanto inimigo, Ele preserva a nossa vida. Veja o que esses apóstolos passaram nessas viagens missionárias. Apanharam, foram presos, foram apedrejados, mas ninguém conseguiu matar eles enquanto Deus queria que eles vivessem, enquanto não era a hora deles. Paulo um dia escreveu, uma porta muito grande se me abriu para o trabalho, e há muitos adversários. Nós temos muitos adversários aqui, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Amém. Graças a Deus. Diga comigo com muita fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aplauda o Senhor Jesus.